Fala galera que acompanha o podcast da comunidade São Luizes. É um prazer estar aqui com vocês de novo em mais esse episódio, né? A gente continua falando sobre o nosso tema de economia criativa e hoje a gente está novamente, né, com duas convidadas aqui, duas pessoas muito importantes para a nossa audiência, para você que acompanha a gente aqui no nosso podcast, né, o São Luizes Cast. Hoje, no primeiro episódio, né, para você que não ouviu ainda o primeiro episódio, recomendo fortemente que você volte um pouquinho aí, escute. Foi um episódio muito legal. A gente trouxe uma perspectiva do setor público, né, dentro da economia criativa, como que o setor público enxerga, né, essa atividade e algumas oportunidades, né? A gente falou um pouquinho aí de quanto que esse setor movimentou nos últimos anos, né, e quanto que ele é importante, especialmente agora nesse momento que a gente está vivendo de transição. Hoje a gente trouxe uma professora para falar sobre economia criativa e temos também mais uma pessoa do nosso squad de podcast, né? A Adani, daqui a pouquinho ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho dela. Não vou dar spoiler também de quem que é a nossa convidada, alguns já devem conhecer, mas quem não conhece vai ter a oportunidade de saber também sobre essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente. E, como sempre, né, eu já começo esse episódio hoje mudando um pouquinho o nosso esquema. Eu já começo mendigando o nosso like diário. Por favor, querido ouvinte, você que ouve o nosso podcast, você que acompanha a nossa gravação pelo YouTube, né, compartilhe com seus amigos, porque isso faz a nossa mensagem, né? Agora que isso é quase uma seita, mas não é uma seita, a mensagem da inovação chegar para mais pessoas. Esse tema é muito relevante para a gente e tem gente que nem conhece o que é economia criativa. Então, essa é a oportunidade que você tem de ajudar aquele seu amigo, aquela sua amiga que nunca ouviu falar em inovação ou na comunidade ou mesmo em economia criativa. E também não posso deixar de agradecer a nossa equipe fantástica que faz isso tudo aqui ser possível. Todo esse espaço, essa infraestrutura que a gente está utilizando agora. Agradecer ao meu amigo Ítalo, né, que faz parte do nosso podcast, que está lá fazendo a parte de gravação. O Aquino, que vai editar esse nosso material, né, que vai trabalhar com essa parte de edição. Aos nossos colegas e colaboradores da São Luizes, né, porque no final de contas, tudo isso aqui que a gente faz é para vocês. Então, fiquem ligados que agora a gente começa mais um episódio do São Luizes Cast. É isso aí, pessoal. E hoje, agora, nesse episódio, a gente está com duas pessoas fantásticas aqui que fazem parte da nossa comunidade. De um lado, eu tenho nada mais, nada menos do que a professora Tayane Coelho, né? Ela que é mestra, especialista na área de neurociências. E do outro lado, eu tenho uma membra aqui, né, do meu queridíssimo squad de podcast, nada mais, nada menos também do que a Adani, né? Adani, te apresenta aí para o pessoal que não te conhece e para quem te conhece também, para saber um pouquinho mais do que tu está fazendo dentro da comunidade. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Adani Robson, tenho 26 anos, sou uma mulher trans travesti que entrou no ecossistema de inovação para causar barulho. Milhões! Milhões! Quero trazer todo mundo do Vale e vamos dar uma oxigenada nisso. O tema de hoje foi tudo para mim, tema de milhões, porque eu faço mestrado em política das indústrias culturais e economia criativa, então, nossa, falar sobre isso me dá pauta. Olha aí, gente, agora a gente está com duas pessoas aqui de peso para falar sobre esse tema, né? E agora, Thay, te apresenta rapidamente, mas calma, sem dar muitos detalhes assim, porque a gente vai entrar aí no mérito da sua questão, né? Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Tayane, como já apresentado. Trabalho e amo neurociência e estou aqui de portas abertas, de mente aberta para a gente trocar mais experiência, falar para vocês o que acontece na sala de aula, o que eu tenho feito. Tomara que não reprove ninguém. No setor de economia criativa, e sem reprovações. Aluno que ouve ganha ponto. Olha aí, ó, aluno que ouve ganha ponto, já dizia a Adani. Ganha like aqui, né? E deixem o seu like pra gente, né? Não se esqueçam de deixar o like aqui no nosso canal e também de ouvir a gente em todas as plataformas digitais, ou Spotify, Deezer, enfim, onde você estiver ou se sentir mais confortável.
E falando um pouco mais sobre você, Tayane por Tayane, e fora do LinkedIn, fala um pouco mais sobre você. Essa pergunta é massa, porque de fato é o que a gente é, né? LinkedIn é tudo muito bonito, então, assim, fora do LinkedIn, eu sou a Thay Otaku, posso dizer a primeira coisa. Baca! Eu assisto anime, são coisas que me dão prazer, que me ajudam na saúde mental, tão importante aí nesse ambiente de inovação que eu também faço parte, então, mais que necessário. E a docência em si, né, que requer que eu tenha outras atividades de lazer para desafogar esses momentos de pressão que a gente tem. E então eu acho que hoje é música, animações, sair com os amigos e cuidar de aprender a dizer não também é uma coisa que eu tenho feito muito, né, de ir no nosso propósito, é algo que a gente tem que ter sempre em mente. E aí, para você que é aluno da Thay, que está ouvindo a gente agora, fique sabendo que se você não compartilhar esse episódio com a turma, muito provavelmente você não vai ganhar aquele pontinho extra, hein? E Thay, é muito legal, né, te receber aqui nesse momento, porque afinal a gente tem uma pessoa, né, que é especialista na área, que dá aula sobre isso, e do outro lado, né, a gente tem uma pessoa que está estudando sobre esse tema, né? Então, a nossa conversa aqui, espero que a gente tenha um nível muito alto, né? Porque, enfim, são duas pessoas que têm muito domínio sobre o tema, mas e para aquela pessoa que nunca ouviu falar em economia criativa? A gente sabe que o tema ele é muito grande, né? Enfim, existem diversas ideias, muitos autores discutem sobre o tema de economia criativa, mas se eu fosse uma pessoa que nunca ouviu falar disso, né? Se eu fosse alguém que acabou de começar a ouvir sobre economia criativa, sei lá, sou uma criança de 5 anos ou alguém que não tem nem escolaridade, como que você explica o que é economia criativa? Isso é, assim, é a essência de tudo, né? A gente tem um conhecimento que todas as idades, toda pessoa conseguir entender. Então, se eu fosse dizer o que é economia criativa para uma criança, para alguém que não entende nada, eu diria: as suas ideias valem ouro. As suas ideias, a sua criatividade é o que faz aí, ó, milhões e milhões que impactam não só a sua família, os seus vizinhos, a sua cidade, como pode de fato revolucionar o mundo como um todo. Uau! E assim, tendo essa noção de que as ideias realmente valem ouro, como é que a economia criativa causa impacto na vida das pessoas comuns? Tipo o João, que está passando ali na rua, nem pensa em economia criativa, mas tem uma ideia que vale ouro. Então, isso é fantástico, porque, de fato, esse conhecimento que vale milhões, ele tem que mostrar ali o propósito, né, de que, de fato, vai mudar a realidade. Por exemplo, eu venho de uma comunidade aqui da cidade, que é a Vila Embratel. Lá na Vila Embratel, depois que entrou Cores da Vila, nossa, a gente teve uma revitalização de espaços, uma ocupação das praças. Isso impacta positivamente, não só fisicamente, por exemplo, na praça, com os equipamentos de exercício, mas mentalmente. A gente tem a vivência das pessoas, ou o próprio artesanato, né? A gente não pode deixar de citar a moda, que está tão em alta, e quantas pessoas talentosas a gente não tem aqui. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, a Maria, tá ali, costureira, não tem noção do impacto que o trabalho dela naquele lantejoula, do boi, da cultura local tem, né? Não só aqui, mas em qualquer lugar. Então, eu vejo que são atividades de pessoas comuns que precisam ver o potencial que aquela atividade tem para milhões. Muito bom. Acho que a gente pode adotar, né? Todas as vezes que a Thay ou alguém falar milhões, a gente já está aqui, ó. E, Thay, agora, vendendo teu peixe, né? É muito legal a gente entender esse propósito, né? Ver que a economia criativa, ela impacta muitas pessoas e que, na verdade, ela é feita por muitas e para muitas pessoas, né? Mas olhando para a tua formação acadêmica, né? Vamos agora falar da Thay profissional, olhando agora para o seu LinkedIn. Quem que é a Thay do LinkedIn, né? O que é que tu faz hoje? Quais são os projetos ou foram os projetos que tu desenvolveu dentro de sala de aula ou fora de sala de aula que estão relacionados a essas ideias que valem milhões?
Eu sou uma pessoa que eu acho que eu vivo a economia criativa frequentemente, porque eu, por formação, sou farmacêutica, quase fui engenheira, fui migrando para várias áreas. Se tinha, por exemplo, durante a faculdade de farmácia, algum evento de engenharia, eu estava lá. Se tinha alguma coisa de robótica, eu estava lá. Então, eu sempre tive essa mentalidade de que quando a gente tem uma diversidade de conhecimento, a gente consegue potencializar resultados. Então, a partir do curso de farmácia, eu adentrei no mestrado em Ciências da Saúde. Nesse mestrado, eu me apaixonei perdidamente por neurociências e como o cérebro, e o nosso cérebro funciona. E o empreendedorismo apareceu na minha vida nesse momento. A minha irmã, a Tamires, me puxou aí, super criativa, falando do signo para quem gosta, né? Aquariana, criativos. E aí chamou o quê? Uma pisciana para abrir uma startup. Vem ser CEO da startup, da Your Science, uma startup onde a gente vai trabalhar com economia criativa, vai trabalhar com design, que está dentro da indústria criativa, no setor de consumo. Então, vamos, o que é isso? Então, a partir desse momento, uma nova jornada se iniciou na minha vida, novas portas, novas visibilidades. E eu sempre trouxe isso, desde o mestrado, na sala de aula, para os meus alunos. Então, práticas que eu posso, por exemplo, citar para vocês. A gente fez uma vez uma feira que era para falar para a comunidade sobre memória, aprendizagem, longevidade de formas criativas. Então, veio a comunidade na faculdade onde eu ministrava essa aula e os alunos fizeram, por exemplo, uma galeria de arte, de células nervosas, de jogos, de quiz. Então, são atividades que a gente conseguiu implementar. Hoje, eu tenho a grata satisfação de também trabalhar em espaços onde eu consigo trazer problemas reais para que os meus alunos resolvam. E eu sempre estimulo. Pensem fora da caixinha, pensem além, pensem em algo que, de fato, vai impactar a vida das pessoas. Empatia, né? Tanto aplicada aí nas metodologias ágeis. Empatia é o centro do negócio. Então, assim, essas foram algumas das iniciativas, dentre tantas outras que a gente vai fazendo, que às vezes a gente nem percebe que impacta o outro, né? E, enfim, continua aí também nessa aprendizagem contínua, que é esse setor magnífico que nos dá esses leques de oportunidades. E, Thay, como que é conciliar, né? Porque tu falou que além de dar aula, né, além de atuar como professora dentro da universidade, tu também empreende. E aí, conta um pouquinho sobre a tua startup, a Your Science, e como que ela conversa com esse universo acadêmico que tu está inserida. Então, eu sou cientista, neurocientista. Eu, como já citei, amo trabalhar com o cérebro. Então, dentro dessa paixão, a gente viu uma perspectiva de conectar os meus pares, outros cientistas que têm dificuldade em se comunicar com as pessoas, de falar o que eles estão fazendo, que é valiosíssimo na bancada, de expor isso para o mundo. E a forma que a gente encontrou de fazer isso é conectando cientistas que têm talento artístico, que sabem ilustrar. E, então, nesse match, né, dando match, a gente consegue traduzir uma linguagem técnica em uma linguagem acessível. Então, esse é o processo. E aí vocês fazem isso através de uma plataforma? Isso, como marketplace, uma página, e aí novos passos vão surgindo, né? À medida que a gente vai aprendendo, errando, aprendendo, errando. Massa. Nossa, tu falou sobre o Cores da Vila e, assim, eu acho eles incríveis. Eles realmente causam impacto social. E aí, eu não tinha me atentado pro fato deles serem economia criativa, né? Então, tu traz uma vivência de experiência de lecionar e também de estar participando, de vendo o movimento acontecer. E aí a gente começa a refletir que a economia criativa abre portas para outras discussões. Ocupação do espaço público, dinâmica de urbanização, até questões arquitetônicas, já que o Cores ele está, mudando tudo. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa dinâmica, seja como uma pessoa que está realmente vivendo essa mudança ou como uma educadora, porque as duas são muito importantes. E aí, só ligando a nossa tecla SAP para a audiência que está vendo a gente, expliquem brevemente o que é o projeto Cores, né? O Cores da Vila, afinal, o que é isso, né? Como que a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul vai entender o que é esse projeto? Falando como alguém que observa o impacto do Cores na Vila,
porque não entendem miúdos, Cores na Vila, ele veio para a Vila Embratel e trouxe cores. A vila, que antes era apagada, hoje tem arte em todas as suas paredes. As ruas que eu, quando era criança, passava, agora são ruas belíssimas. O chão, as paredes. E a comunidade se envolveu de tal forma que muitas das casas estão no projeto. E mais, isso impacta as crianças da comunidade, porque elas também são incluídas no projeto, nos desenhos, na produção artística. Então, eu vejo assim, de uma forma fantástica. E aí, só explicando para você que está ouvindo a gente, pessoal, o projeto Cores da Vila nada mais é do que uma intervenção artística dentro da cidade. Aqui na nossa descrição, né, do episódio, para você que vai estar vendo pelo YouTube, vai estar o link lá disponível. Para você também que vai acompanhar pelo seu streamer de podcast favorito, também vamos deixar aqui algumas referências sobre esse projeto muito bacana, sobre a própria Your Science, para vocês acompanharem. E vai estar lá tudo bonitinho para vocês visualizarem melhor o que é. Perfeito. Respondendo à pergunta, ocupação de espaços. Os países desenvolvidos já fazem isso muito bem. Eles têm cidades que são cidades de economia criativa. A arquitetura é toda feita com esse brilhantismo funcional e ele integra a comunidade muito bem. Então, assim, é algo que o Brasil, o Maranhão, enfim, a gente ainda está aquém, mas que quando essa percepção ela se instalar, de fato a gente consegue, então, ter um borbulho ainda maior de pessoas, né, usando essa criatividade em prol do bem comum. Nossa, e assim, esse debate é interessante porque ele carrega uma diversidade, sabe? A gente começa a falar de economia criativa, quando vê a gente está falando de arquitetura, e depois de ocupação do espaço, e ocupação do espaço de forma segmentada, questões sociais, gênero, até distribuição de renda. Então, é um assunto muito vasto para se explorar. Mas, assim, o meu interesse é saber exatamente uma pessoa que, por exemplo, mora numa comunidade, está vendo um processo de desenvolvimento econômico, e, assim, eu quero participar com a minha ideia criativa. Eu sei que essa ideia é muito bacana e eu queria contribuir socialmente de alguma forma. Como é que uma pessoa que tem uma ideia genial pode contribuir? Perfeito. Eu tenho o exemplo, inclusive, perfeito para essa situação. O exemplo de milhões. Vocês conhecem a TV Quilombo? Não. Meu Deus, vocês precisam conhecer. TV Quilombo... a gente pode botar o Instagram. Vai estar disponível também aqui na nossa descrição, pessoal. Galera da TV Quilombo aí, já aproveitem aqui que vocês estão recebendo um marketing gratuito da gente. Eu tenho quase certeza que tem mais um nomezinho. De todo modo, é daqui do Maranhão. E olha só, eles fazem a economia criativa na área de telecomunicações, lá no Quilombo. Como que eles fazem isso? Eles têm câmera, eles têm microfone, tudo de bambu, com material que é do local onde eles moram. E dão visibilidade para a pequena produtora de alimento, de comida tradicional. Nossa, aquilo ali é para mim assim, é o máximo do máximo, porque ele está mostrando que com um mínimo você consegue fazer muito, você consegue dar voz para pessoas que não têm voz. Inclusive, quando a economia criativa, né, ela é instaurada num lugar, a gente vê claramente que são lugares mais tolerantes, onde as pessoas se respeitam. Então, é algo que a gente tem que fomentar. E isso é um fomento que tem que ser desde ali, né, a germinação da vida, a infância e tudo mais. Então, começar com o que você tem. Ok, ainda não sei bem como me instaurar. Tem gente hoje que ajuda você a desenvolver um negócio, a desenvolver uma ideia. Aqui no estado mesmo, o próprio Sebrae, que já teve em outro espaço, aqui a CEMISP, tem um percurso de aprendizagem direcionado para a economia criativa. A gente tem atores que estão olhando para esse público. Então, editais de formação mesmo, o próprio Trilhas, que a gente tem aqui do Inova, tem editais, e aí a gente fala de economia criativa e às vezes esquece, por exemplo, de biotecnologia.
É tecnologia. A biotech está despontando. A pandemia, com o desenvolvimento de vacinas, mostrou a importância da biotecnologia para novos produtos. Da gente ter pesquisadores pesquisando espécies vegetais nacionais, produzindo nossos próprios insumos para os nossos produtos terapêuticos. Então, nessa área, a gente tem, por exemplo, um edital aberto agora, que é o Centelha. Então, você tem uma ideia que você, inclusive, pode estar desenvolvendo dentro da universidade. Quer tirar do papel, esse edital é uma boa, porque está vinculado ao Inova, pessoas capacitadas que vão direcionar você. Acho que também a gente pode botar um linkzinho aí interessante, né? Para divulgar o edital. Então, é conexão. É uma questão de conexão com a rede. Na Soluizes tem muita gente capacitada e envolvida com a economia criativa. Então, você entrando na comunidade, você consegue ter noção do que é economia criativa e, inclusive, potencializar, né, os seus talentos, que eu acho que é muito disso, né? A gente encontra pessoas que estão ocultas e mostra essas pessoas para o mundo. E aí é só sucesso. E aí, quais são as maiores dificuldades que essas pessoas, né, justamente que elas vão encontrar quando tentam empreender na área de economia criativa, ou não, nem necessariamente empreender, mas se inserir dentro desse mercado, né? Quais são as principais dificuldades que as pessoas que estão ouvindo a gente agora poderiam ter beleza, achei muito legal, vi muito valor em tudo isso que a gente está discutindo, mas e o que eu vou enfrentar de problema pela frente? Certo. Os desafios, eles vão envolver, enquanto as políticas públicas, eu digo muito nesse sentido, porque quando a gente muda a mentalidade de gestão, a gente tem, então, como dar voz, dar vez para essas pessoas. Então, é uma questão de investimentos. E eu vejo que isso está mudando um pouco mais o cenário, porque estão vindo olhares direcionados financeiramente para potencializar esses negócios. A gente tem iniciativas aqui no estado, por exemplo, a Emaranhartes, né? Nossa, que traz muita gente também para uma feira, que potencializa a gente, que faz muita coisa em economia criativa. Então, é mais investimento. A gente tem a escola, falando de teatro, né? Artes cênicas, o CACEM, que estava com vagas abertas também. Eu estou fazendo marketing para todo mundo. E todos os links vão estar disponíveis aqui, pessoal. O CACEM, que é a Escola de Artes Cênicas do Maranhão, que quase fechou, mas aí está aí de pé, e que realmente é importante para estimular essa arte que é tão importante para a gente. A própria comunicação, né? Nas escolas, isso deveria ser obrigatório. Então, assim, a gente tem desafios que envolvem essas questões de políticas públicas, de investimento, mas que eu vejo que está abrindo um leque de oportunidades agora e que esse cenário deve mudar muito em breve. Show de bola. E aí, a gente está, infelizmente, né, chegando aqui ao final do nosso papo, né? Essa nossa discussão riquíssima de milhões. E, Thay, se tu pudesse, né, resumir todo esse bate-papo, todas essas informações que a gente trouxe aqui agora, em uma frase simples assim, né? Tipo uma frase de fechamento, o que é que tu diria e como é que tu sintetizaria toda essa nossa conversa que a gente acabou de ter? Perfeito. Foca em mim. Ó, a frase é: a criatividade permite a cocriação de mundos transformados. É isso. Adorei, pessoal. E, de novo, né, gostaria de agradecer aqui a Adani por estar aqui com a gente, gostaria de agradecer a própria Thay, né, que veio agora, está aqui trocando essa ideia com a gente, deu essa super aula gratuita para você que está ouvindo a gente. Você que é aluno da Thay, volto a dizer, por favor, compartilhe este vídeo, ela vai com certeza fazer alguma atividade criativa para que você consiga ganhar uns pontinhos se você fizer isso. Não, mentira, porque a gente já está comprando aluno, mas quem sabe? E, de novo, peço que vocês sigam a Soluizes nas redes sociais, acompanhem o que a gente está fazendo, entrem na nossa comunidade. E é isso aí, pessoal. Até mais, até uma próxima vez. Tchau!